Muito bem, vamos ler então 1 Coríntios 9, 5. E aqui nós vamos ler o preço que o apóstolo Paulo está pagando e pagou para ter o ministério que teve. Diz assim, 1 Coríntios 9, 5: Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Verso 6: Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, certamente, por nossa causa que ele diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês sememos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós mais ainda, mas nós nunca usamos desse direito. Observa bem o que o apóstolo escreve. Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e dos que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. O apóstolo aqui não está falando, não que ele está querendo, pedindo para os irmãos que ajudem ele, que socorram ele, que ele tem o mesmo direito que os outros de ter uma esposa. Paulo está dizendo aqui, ele era membro do Sinédrio, e para participar do Sinédrio ele precisava ser casado. Era um dos requisitos, uma das normas. Para participar do Sinédrio precisava ser casado. Provavelmente Paulo era viúvo, e ele não quis casar-se de novo. Para quê? Para poder se dedicar, para poder se empenhar pelo trabalho. Quando ele escreve, por exemplo, no 1 Coríntios capítulo 7, ele traz ali ensinamentos, ele fala ensinamentos a respeito do casamento, certo? E ele está abordando ali uma experiência que realmente já foi casado, teve experiência de casado. Então Paulo está dizendo, irmãos, ensinando algumas coisas que é referente ao êxito de um homem que teve pleno sucesso na vida ministerial, naquilo que ele fazia. E Deus, irmãos, ele não tem, veja bem, Deus não tem compromisso com o desobediente. Deus não tem compromisso com pessoas que não pagam preço, pessoas que não têm na sua vida a dedicação e o empenho. Aquele que acorda cedo, dorme tarde, empenhando pelo seu trabalho. O outro trabalha quando quer, vai quando tem vontade, quando está disposto. Aí o que levanta cedo, ganha bem, está indo bem na vida, está melhorando na vida. E o outro não tem que se queixar um do outro, não está peleando, não está batalhando. Tem médicos que eles não se dão ao luxo. Aí existem médicos que não se dão ao luxo de trabalhar conveniado com a Unimed, com Bradesco Saúde, com Golden Cross. Eles se dão ao luxo de trabalhar particular, que R$300 uma consulta, 300 pila uma consulta, caro. Mas para você conseguir uma agenda com esse médico é difícil, porque é um profissional
de qualidade alta, de qualidade excelente, mas é alguém que malhou na vida, é alguém que batalhou, alguém que se esforçou, é alguém que muitas e muitas noites não teve sono, não desfrutou de feriado, não desfrutou de passeio com os amigos, de passar a noite, de ir nos jantares, ir nas festas, de ir aqui, ali, acolá, ok? Então, esse médico que cobra R$300, que alguém diz, que absurdo, isso é uma roubalheira, mas a consulta com ele vale a pena. Alguns anos atrás eu paguei R$200 uma consulta com o Tiago, para consultar com o Tiago, R$200, foi caro, valeu a pena, porque eu teria que gastar na cirurgia, com mais anestesia e mais hospital, muito mais, e com uma consulta só resolveu a situação. O cara é perito, o cara é bom, o cara é muito bom, e eu digo, vale a pena pagar uma consulta muito cara para o meu filho, né, do que fazer ele passar por um sacrifício de uma cirurgia e tudo mais. Tipo, vale a pena. Então é muito bom. Pessoas assim, os mais malharam. Eu fico olhando a Bruna, está fazendo 11 cadeiras na UFIX, né? Fundação UFIX, nome, guarda tudo aqui. Tem dias que ela sai de casa às 6h30, eu saio da jornada de oração, vou para casa, busco, deixo ela no trem e ela vai de trem, né? TL, trem lotado, né? Pezinho, chega lá, sobe a ladeira que vai lá para Santa Casa, passa para o outro lado lá e estuda. Tem dias que chega aqui 8 horas, 8h30, malhado, lutado, batalhado, esforçado, pagando preço. Um dia vai estar uma profissional com seus nomes lá nos jornais, nas revistas, né? Certo? Está pagando preço. Eu não quero pagar o preço, quero ver uma vida uma boa, e eu quero ter esse. Aí tem aquele líder que está na oração, ele vem para o jejum, ele vem para a oração, ele faz visita num, faz visita para outro, liga para um, manda mensagem para outro, está orando continuamente pela pessoa, passa o dia buscando, intercedendo e clamando pelos seus discípulos, vai atrás, se preocupa, né? Está sempre ligado, preocupado com o seu trabalho, com o seu ministério, com o seu chamado, faz com excelência, e ele começa a crescer e desenvolver, mas ele está cuidando também, está zelando, está cuidando com zelo, com carinho, com amor, entende? O natural, o êxito, existir pelo esforço. O apóstolo Paulo está falando assim porque o esforço dele, ele diz, olha, eu não estou falando isso porque eu estou querendo algo de vocês, e ninguém me prive. Ele usa a palavra aqui, a palavra orgulho, ninguém me prive esse orgulho, mas a dedicação dele marcou a história. Todo mundo aqui tem Bíblia, talvez 2, 3, 4 Bíblias na sua casa você tem, o mundo inteiro, Bíblia, o livro mais escrito, lá está o nome dele, Paulo, o apóstolo dos gentios. E qual o preço que ele pagou? E qual é o preço que nós pagamos? Então isso, irmãos, requer sacrifício, dedicação, empenho, acordar cedo. Eu acho que ninguém assume um trabalho visando fracasso, seja lá na empresa onde você trabalha, seja no trabalho de recepção na igreja, seja no trabalho da limpeza, seja no trabalho da manutenção, mas com excelência sempre. Visamos, desejamos, queremos sempre o êxito da nossa vida, mas é preciso pagar o preço, é preciso da lei, chamada lei do sacrifício. Uma das leis que John Maxwell escreve no seu livro, um dos capítulos, é a lei sobre as leis da liderança, as 21 leis da liderança. Ele coloca uma das leis, a lei do sacrifício, o esforço, a dedicação e o empenho, certo? Então, precisamos, irmãos, renunciar, saber renunciar. Vir para São Leopoldo, para mim foi uma renúncia, renunciei, estrutura boa que tinha lá. Outros sabem, não vim por salário, não vim por renda, lá ganhava muito mais, a visão, vim para cá, foi pelo reino. Renunciei a algo, não era uma igreja maior. Não era a igreja, eu fui porque a igreja maior, não. Há muitos anos atrás me ofereci uma igreja, e eu amava tanto a igreja que eu estava cuidando,
Eu digo, não quero ir, a igreja é muito maior do que eu estava cuidando. Não existe renúncia. Renúncia de honra, renúncia de mordomias, o preço que se paga, o preço que se está pagando, o preço que continuamos a pagar para poder aprender, por exemplo, o teclado, não é da noite no dia que se aprende. A pessoa, eu quero fazer o curso disso, e aí começa a ver que é difícil, desiste, não quer pagar o preço, acha que é caro demais, é sacrifício demais, vou fazer o curso de inglês, aí começa a estudar, sabe, é muito difícil, e larga. Vou fazer aquele curso de tal programação e ver que é difícil, olha, vou desistir, é difícil demais, não dá, e aí não paga o preço. Aí quem quer tocar o teclado, e aí aprende, não dá. Não quer pagar o preço, não treina, não ensaia, não mergulha, não dorme em cima do teclado, e aí não aprende, e acha difícil e desiste. Na vida, irmão, se eu quiser êxito, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que me sacrificar para isso, né? A necessidade disso na vida. O que eu quiser ter êxito em Deus, em Cristo Jesus, eu preciso pagar o preço, e o preço vai ser caro. Vai ser noites mal dormidas, preocupação, zelo, dedicação, empenho. Precisa pagar o preço. Quer ter um bom casamento? Precisa pagar o preço de ter um bom casamento. Renunciar a si mesmo. Deixar pai e mãe. Deixar o que eu penso, que eu acho, que eu quero, para se adaptar, né? Se acoplar dentro da mentalidade do outro para viver em harmonia no casamento. Certo? Então, ninguém que vai assumir um trabalho, alguma coisa, uma função, visa o fracasso. Pelo contrário, visa o quê? O crescimento. E para isso ele precisa gastar os seus neurônios, planejar, pensar, não pensar só para essa reunião, preciso pensar semana que vem, na outra semana, mês que vem, meus propósitos, meus objetivos, quero multiplicar, eu quero crescer, eu quero avançar, planejar daqui 15 anos, planejar lá para frente, né? Precisamos, irmãos, é um sacrifício, um esforço, uma dedicação, a qual o próprio Senhor Jesus nos ensina isso. O que Jesus fez por nós, o preço que Ele pagou, valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena? Então diga comigo, graças a Deus, valeu a pena. O sacrifício, a dedicação, o empenho, para alcançar resultados que vale a pena, né? Eu quero discutir sobre esse texto aqui do apóstolo Paulo, que ele escreve, irmãos, ok? Na concordância temática da Bíblia, diz o seguinte: no Antigo Testamento, o sacrifício era um ato de culto tão importante que era considerado indispensável. Os sacrifícios eles tinham o propósito de adorar a Deus no momento, né, de serem apresentados. E os sacrifícios eles objetivavam agradar a Deus da melhor maneira. Então isso era entregue de maneira voluntária e era tudo entregue a Deus, né? Desta forma, né, eles adoravam e agradavam a Deus, eles levavam o melhor. Tanto que a Bíblia diz dizendo: o melhor do fruto você vai entregar, o Senhor vai consagrar. Pediu os primeiros frutos melhores, o que fosse melhor. Então assim, a dedicação da minha vida para com Deus, que não existe, meus amados. Eu não estou disposto a pagar o preço, eu não estou disposto a viver uma vida de sacrifício, de renúncia. Eu não sirvo aos propósitos de Deus. Precisa haver realmente um sacrifício e a dedicação. Por exemplo, na vida de Moisés, nós lemos lá em Êxodo capítulo 3, Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3, se você quiser acompanhar a leitura, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote midiano. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, no monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima.
Vou ver isso de perto. Verso 4: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então do meio da sarça chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma boa terra e vasta, aonde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, dos ferezeus, dos heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. O que Deus está fazendo com ele? Deus está tirando ele de um trabalho normal e colocando ele sobre um trabalho sobrenatural, impossível ao humano, requer muito esforço. Quando Deus está dizendo: olha, eu vou tirar o meu povo do Egito, Moisés, graças a Deus, glória a Deus, é a resposta de oração. Fala, Jeová, que bênção que é. Ele diz: eu vou usar tu. Se eu? Não, se eu não. E aí Moisés exatamente começa a dar a Deus algumas desculpas para não ser ele. Porque, irmãos, requer sacrifício. E eu quero dizer para você: parabéns, você foi chamado por Deus para tirar pessoas do exílio, das garras do diabo, e para colocá-los no reino do amado, no reino do seu filho, no reino do seu amor. Você é usado como Moisés, chamado por Deus, mas requer abrir mão de muitas coisas por causa do reino. Mas o que eu preciso abrir mão? Daquilo que eu já tenho aberto minha mão por causa de Jesus, para servi-lo, para adorá-lo, mas não de qualquer maneira, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, mas para fazê-lo com excelência para o nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele abriu mão do quê? Voltando agora lá em 1 Coríntios 9, 5, né? Ele foi um homem que abriu mão. A Bíblia menciona de esposa, ele mesmo menciona aqui no texto, né? Eles todos têm direito de carregar, de levar consigo uma esposa, né? Diz ele: eu não. Diz ele: mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, não estou escrevendo na esperança de ter. Aliás, versículo 5 ele diz: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor, Pedro, seja Pedro casado, né? A Bíblia menciona isso. Ele abriu mão desse direito, porque ele sabia que ia poder servir a Deus de uma maneira melhor, de maneira mais intensa. Ele não está falando contra o casamento, mas ele sabe que a sua vida faria sofrer menos a sua esposa, seus filhos, na ausência deles, pregando o evangelho para um lado, para outro, né, anunciando o evangelho. Ele também, irmãos, ele compara como um soldado que abriu mão do direito do salário. No versículo 7, quem serve como soldado à própria custa? Diz ele: quem serve soldado à própria custa? Você já trabalha como soldado? Recebe. E Paulo está dizendo exatamente isso aqui, né? Que ele não está trabalhando por dinheiro, ele não está indo pregar num lugar, no outro, fundar uma igreja. Ele tem comissão da igreja de Jerusalém, que dá para ele R$1.000, R$800 por cada igreja que ele ganha. Eu fico imaginando se algumas pessoas recebessem por pessoas que eles levam a Cristo, se interessariam, se empenhariam mais, se dedicariam mais. Graças a Deus que não é assim. Nós o fazemos porque nós amamos Jesus, queremos Jesus e queremos que muitas pessoas venham conhecer a Ele. E às vezes nós pagamos, não é mesmo? Nós pagamos. Por exemplo, uma das estratégias dos apriscos é fazer uma confraternização. Faz uma janta, o visitante não paga. Por que não paga? Nós queremos trazer, nós que pagamos. Convidamos, pagamos, trazemos a Cristo pelo prazer e privilégio, irmãos. É o pagar o preço, é o renunciar a si mesmo, certo? Para anunciar o Evangelho.
Ok? Então Paulo ele considera também como soldado que trabalha, mas trabalha às suas próprias custas. Ele fala também daquele que planta uma vinha, versículo 7, que ele diz assim: quem planta uma vinha e não come do seu fruto, você já plantou a vinha, mas ele não vai comer da uva que vai colher dali. Ele sabe, ele está fazendo, e ele está plantando, e ele planta uma igreja aqui, ele não está cuidando. Eu estou investindo num discípulo meu, eu estou investindo na vida dele, eu estou orando por ele, estou intercedendo por ele, jejuando, ensinando, ministrando com ele, crescendo na fé 1, ministrando, crescendo 2. Eu estou toda semana me reunindo com ele, e eu sei que ele não vai ficar debaixo do meu aprisco, ele vai para a liderança de outro. Quem vai fazer isso? Quem? Mas é o preço, estou fazendo, estou investindo. E é o que o apóstolo Paulo diz: quem é que planta uma vinha para não comer do fruto? E nós investimos assim, estamos ministrando, daqui a pouco nós enviamos o nosso para ajudar um outro, de outro aprisco, de outra rede, mas com o propósito de solidificar, de levar ele ao crescimento, a desenvolver mais. Então isso aqui, irmãos, é uma bênção, certo? Como o apóstolo Paulo está aqui dizendo. Também ele foi pastor de rebanho que abriu mão do direito de beber do leite. E ele menciona isso aqui, versículo 7, certo? Ele diz: e quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? É a terceira pergunta que o apóstolo diz: quem pastoreia o rebanho e apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Ele, irmãos, como pastor, a consciência que ele tinha, certo? É que ele cuidava, ele alimentava, ele zelava, mas não beberia, não ia beber do leite da ovelha. Por quê? Porque ele está investindo. Ele sabe que ele está pagando esse preço, está investindo em outros. Bons obreiros que tinha, irmãos. Enviei, passei para a convenção, está aqui à disposição para ser bênção para a convenção, para cuidar de outras igrejas. Hoje essa igreja aqui tem 2 pastores, um em Arambaré e outro na cidade de Rolante, estão lá. Tem outro que foi discípulo meu, está em Vacaria cuidando lá. Mas nós investimos, mandamos, enviamos. E nós vamos ali, mas tem aquela pessoa, bênção na preço, mas eu vou multiplicar ele. Eu vou multiplicar esse discípulo, ele vai seguir, ele vai prosseguir, ele vai começar também o ministério, um trabalho excelente, cuidar de vidas, vai desenvolver o trabalho, vai levar outros para Jesus. Eu estou zelando o melhor que eu tenho, o melhor que está ali comigo, eu vou investir nele, para ele começar o aprisco dele. Mas é uma bênção, quem sabe eu vou ficar com o meu aprisco grande, gigante, com 20 pessoas, 30 pessoas, cheio, lotado. Que bênção, quer ver a casa cheia, mas de repente agora eu vou multiplicar, vai recomeçar de novo com 7, com 8, com 10, recomeçar tudo de novo. Nós estamos investindo. E o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, irmãos, meus irmãos, certo? Planta uma vinha, não vai comer da uva. Está trabalhando a sua própria custa. Ele está agora cuidando do rebanho, mas não vai beber do leite. É o que ele está aqui nos dizendo. Também ele abre mão do direito de comer o grão, está no versículo 9, diz: pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal. E ele pergunta assim: por acaso eu estou falando de boi? Por acaso Deus está preocupado com boi, com animal? Não. É investimento na vida de outro. Eu não estou investindo em mim. Numa empresa, a pessoa investe para ter o seu retorno, para obter retorno para si. E no reino não, nós colocamos, nós investimos, nós plantamos, investindo no reino, investindo em Deus, investindo em vidas, investindo em almas. E é o que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui em versículo 9, né, sobre o grão, né, a quem está plantando, né, o boi, né, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Lógico que não, mas são com vidas. Okay? Outra coisa também, né, está no versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14 diz assim: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo
se alimentam de coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Paulo não está, irmãos, trabalhando, fazendo uma causa, elaboração de uma causa trabalhista em seu favor. Não, ele está falando do direito, da alegria que ele tem pela obra de Deus, do sacrifício que ele faz. Lembrando também, irmãos, que esse apóstolo que está fazendo aqui a sua defesa, nesses versículos aqui, certo? Ele diz que abre mão de tudo, abre mão de todas as coisas, pela alegria de servir a Deus, de servir a Cristo. E ele mesmo que fala também sobre outras situações que ele passou, pelos açoites que ele passou. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. 2 Coríntios 11, 23 e 24. São estes servos de Cristo? Estou fora de mim para falar essas coisas. Eu ainda mais trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Paulo está colocando, irmãos, o que ele passou, o que ele enfrentou por amor de Cristo, por amor do Evangelho, pelo sacrifício, pela obra de Deus, pelo ministério de excelência de quem está servindo a Cristo. E ele se considera exatamente como um escravo, como é o tema do nosso seminário, escravo por amor. E ele não podia dizer eu quero servir, eu estou servindo. E ele era capaz de abrir mão de muito mais coisas por causa da obra, por causa do Senhor. Escravo por amor, dedicando-se por amor ao Senhor Jesus, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor a vidas que ele gostaria tanto de alcançar. Versículo 24, capítulo 11, versículo 24, ainda diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Por que ele diz 39? Porque ninguém poderia receber 40 açoites. Então, na realidade, Paulo apanhou mais do que deveria, por aquilo que ele não merecia. Se nós somarmos quantos açoites dá, sei lá, quantos açoites Paulo recebeu como escravo de Cristo, servindo por amor. A dedicação pelo amor. A visão dele não é a fama, não é aplauso, não é ter o seu nome em outdoor, ter o seu nome na televisão, na mídia, e ser famoso, ser aclamado, ser aplaudido. Não, em vez de aplaudido, ele era açoitado. Imagina, vou pregar a mensagem, eu quero pregar a palavra de Deus, ser um pregador para multidões, as pessoas me olhando, me aplaudindo, batendo palma. Paulo pregava, e depois que pregava era açoitado, era preso. Eu pergunto àqueles que querem tanto microfone, babado microfone, se tivesse que pagar esse preço, se fariam isso. Esse era o preço de Paulo pregar o Evangelho. Esse era o preço do apóstolo, de um homem chamado por Deus para trabalhar no reino. Meus irmãos, nós, na nossa vida, devemos estar olhando para esse homem de Deus, servo de Deus, que tanto nos ensina a viver por amor a Cristo, sendo um servo de Cristo, sendo escravo de Cristo. Não por fama, não por honra, não por glória. Ele faz a sua defesa em detrimento a outros, e ele se considera depois amigo menor dos apóstolos. Porém, o menor dos apóstolos foi o que fez muito mais do que os outros apóstolos. Sozinho, ele pregou, anunciou o Evangelho, levando a palavra por lugares distantes, cansado das viagens, com fome, com sede, vivendo no frio, sofrendo com o calor, sendo açoitado e pelos próprios compatriotas acusando e perseguindo ele. Não era de fora perseguindo, era de dentro da igreja, ele mesmo dizendo que alguns se levantaram contra ele de dentro da igreja, a própria igreja fazendo contra ele acusação. Eles, Alexandre, o latoeiro, me provocou muitos males.
Demas me abandonou. E eles iam ter que lutar contra os falsos apóstolos. Ou seja, tinha irmãos da igreja que não eram verdadeiros, não eram sinceros. E Paulo, tudo isso, ele enfrentou. E ele diz: olha, naufrágio 3 vezes, perigo dos rios, perigo dos assaltos, por todos os lados, por todas as ocasiões, por todas as situações. Ele prossegue ainda dizendo: 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Diz ele: estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigos nos desertos, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, fiquei muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Não jejum porque ele fez jejum, porque não tinha que comer. Na realidade, fome e necessidade. E outras vezes jejum porque tinha que fazer jejum para se livrar de algumas situações. Tinha comida, dizia: eu não vou comer. Consagrar o Senhor para Deus me dar vitória, para que eu não seja morto nesta prisão. Vinha comida na cela e ele não comia. Por quê? Propósito com Deus para vencer alguma batalha. Versículo 28 ele diz ainda: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Versículo 29: quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Então, meus queridos, o que passa, o que enfrenta e o que nós queremos viver, qual é a nossa perspectiva e o que nós queremos para o nosso Rei, para o nosso Senhor, como nós queremos a nossa vida e aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Meus amados, eu estou nesta manhã falando para um grupo seleto de pessoas, os melhores dessa igreja, amém? Amém. Aqueles a quem mais é dado também, e aqueles a quem é mais exigido, mas é na qualidade, é na graça de Deus que nós vencemos, amém? E sobre nós, irmãos, esperem em Deus, uma recompensa virá. Já seremos abençoados pelo Senhor aqui, com resultado, com fruto, com colheita extraordinária que Deus tem para nós. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Se o nosso trabalho no Senhor não é vão, há uma recompensa. Agora, essa recompensa é de uma demanda de como eu estou encarando, como eu estou enfrentando, como eu estou levando aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, amém? Eu desejo, irmãos, que Deus abençoe vocês muito, e que nós venhamos realmente nos tornar realmente certos por amor, dedicados a Ele pelo seu amor, que nós possamos seguir tantos modelos e exemplos que temos na Bíblia, como Noé, que recomeçou tudo do nada, né? Ele e a sua família, o trabalho que passaram para construir sem ferramenta, né? Como temos hoje, né? Hoje nós temos furadeira, temos máquina elétrica, e Noé não tinha nada, mas obedeceu ao Senhor, fez a obra do Senhor, tudo de maneira manual, certo? Sem motores, sem nada, mas fez a obra de Deus, e o seu nome está ali. Que Deus nos abençoe, amados, a fazer com grande excelência, amém? Eu quero somente ler 2 Coríntios capítulo 6. Nós vamos encerrar essa primeira parte. 2 Coríntios capítulo 6. Segundo Coríntios 6, versículo 4 e 5. Ao contrário, como servos de Deus,
Recomendamos-nos a todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privação e tristeza, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, Coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando ao nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compreensão falo, como a meus filhos, abram também o coração para nós. O apóstolo Paulo, irmãos, um grande guerreiro e um grande batalhador. Bem? E lembrando, irmãos, também as palavras do Senhor Jesus, que nos disse que o reino dos céus, ele é tomado por esforço. E encerro aqui, irmãos, citando Hebreus capítulo 11, que fala da galeria dos heróis da fé, daqueles homens que fizeram e o que passaram e o que eles produziram, marcou a nossa vida, e somos hoje beneficiados, abençoados por aquilo que eles fizeram. Então, Deus deseja nos abençoar, amém? Amém. Deus deseja abençoar-nos muito, amém? Amém? Com certeza, mas também da nossa parte, irmãos, nós precisamos entender que às vezes passamos. Aquela pessoa que nós ministramos, ensinamos, dedicamos, de repente esperamos uma resposta tão preciosa, tão boa e não vem. Alegre-se, por quê, irmãos? Porque também coisas piores passaram aqueles que foram os autores, aqueles que foram os heróis da fé, amém? Vamos ficar em pé, eu quero